Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem um material, olha, fascinante para analisar. É um documento de estudo bíblico, o Estudo Bíblico Triofânico 3, que se propõe a fazer um mergulho bem fundo em apenas 4 versículos do Evangelho de João, especificamente capítulo 1, versículos 15 a 18. A nossa missão aqui é, assim, desembrulhar a interpretação muito particular que esse estudo oferece, sobre a relação entre João Batista e Jesus, a tensão entre lei e graça e, no fundo, como o invisível se torna visível. Exato. E o que chama a atenção logo de cara é essa lente específica que o estudo usa, a perspectiva triofânica. Antes de mais nada, vale a pena a gente pensar nesse nome. Triofânico parece ser uma junção de trio, né, provavelmente se referindo à trindade, com fania, que vem do grego para aparição ou manifestação. Então a análise já se apresenta como uma busca pela manifestação da trindade por trás do texto. Não é só ler o que está escrito, é tentar enxergar uma estrutura divina se revelando ali. Nas entrelinhas, ok, isso já muda o jogo. Não é uma leitura, digamos, histórica ou literal. É uma busca por uma arquitetura metafísica. Então vamos começar a desembrulhar isso com o primeiro tijolo dessa construção, o versículo 15. Ele diz: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. O estudo começa com o João, o Batista, que, como o texto aponta, significa aquele que mergulha. Mas o que me intriga é a força da palavra clamou. Não é um sussurro, é uma proclamação pública. Qual é o peso desse clamor, segundo a análise? O peso é total. O estudo argumenta que esse clamor é, a culminação da missão de João. E para entender isso, a análise faz uma distinção crucial, que muitas vezes passa batido, a de que João oferecia não um, mas 2 mergulhos. O primeiro e mais importante era o que o estudo chama de batismo de arrependimento. Era um mergulho totalmente interno, um momento de autoexame brutal, sabe? Onde a pessoa se confrontava com sua própria natureza, se reconhecia como pecadora e admitia a necessidade de um redentor. Sem esse passo, nada mais importava. Então o famoso batismo com água era, na verdade, secundário, tipo uma consequência. Exatamente. O mergulho na água era o ato físico, simbólico, a assinatura externa de um contrato que já tinha sido fechado internamente. Era a manifestação pública de uma transformação privada. E tem um detalhe curioso que o estudo aponta na escolha das palavras de João. Este era aquele. O uso do pronome este sugere que Jesus não era uma figura abstrata, mas que ele estava ali, fisicamente presente, no meio da multidão, ouvindo o testemunho. Nossa, isso adiciona uma camada de dramaticidade. E então a gente chega na parte que, assim, dá um nó na cabeça. A frase, o que vem depois de mim, parece simples. O estudo a interpreta de forma cronológica, certo? O ministério de Jesus começa, de fato, depois, após a prisão de João. Mas logo em seguida vem o paradoxo. Porém, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Como assim? Como o que vem depois pode ser antes? É aí que o estudo abre a porta para o que ele chama de dimensão metafísica. Para nossa lógica linear, é uma contradição. Mas na interpretação triofânica, João está deliberadamente quebrando essa lógica para forçar a audiência a pensar em outra dimensão. Ele não está mais falando do tempo dos homens, mas da eternidade de Deus. A afirmação "foi primeiro do que eu" não se refere ao nascimento de Jesus, que era mais novo que João, mas à sua pré-existência divina. Segundo essa visão, João está revelando que aquele homem diante dele é, em essência, o Pai Criador que se manifestou no corpo do Filho. É uma inversão radical para chocar e apontar para uma verdade que transcende o calendário. Uma inversão que funciona como um portal. Deixa de ser uma biografia e passa a ser teologia. Essa ideia de uma realidade metafísica, de Jesus preexistindo a João, é gigantesca. Mas como nós, aqui no plano terreno, nos conectamos com isso? O versículo 16 parece dar uma pista, quando fala em receber da sua
plenitude. Ele diz, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. O que seria essa plenitude? No contexto do estudo, plenitude é a oferta de uma comunhão completa, sabe? Sem filtros com o Criador. É a ideia de que em Jesus se encontra tudo o que é necessário para essa conexão, não falta nenhuma peça. E é aqui que a análise faz uma de suas afirmações mais audaciosas, amarrando isso de volta à questão do batismo. De que forma? O estudo argumenta que, se a plenitude está em Cristo, então o batismo em água de João, sendo um ritual físico, era uma ordenança simbólica e exclusiva para a missão dele, mas sem peso prático para a salvação eterna. Era um símbolo preparatório, não o ato salvífico em si. Peraí, essa é uma ideia que vai na contramão de séculos de tradição em muitas denominações. O estudo está essencialmente dizendo que um dos rituais mais centrais do cristianismo é, na prática, opcional para a salvação. Isso é uma bomba teológica. Se o estudo diz isso, ele deve apresentar uma defesa muito forte. Qual é o argumento principal que ele usa para sustentar essa ideia? O argumento é uma pergunta retórica, quase um checkmate. O documento questiona: se o batismo em água fosse um requisito indispensável para a salvação, o que seria do próprio João Batista? Quem o batizou em água? Se ninguém o batizou, ele estaria condenado segundo essa mesma lógica. Portanto, a conclusão do estudo é que o batismo que realmente importa, o que nos conecta à plenitude, é aquele primeiro mergulho, o do arrependimento. A transformação interna tem primazia sobre o rito externo. Entendi. É uma lógica provocadora que força a gente a reavaliar o significado dos rituais. Ok. E a segunda parte do versículo, graça por graça. Parece uma expressão estranha, quase redundante, né? Não bastava dizer recebemos sua graça? A interpretação do estudo aqui é fascinante. Não se trata de uma simples adição como recebemos muita graça ou graça em cima de graça. A análise propõe que se trata de uma substituição. A ideia é que a antiga aliança, a da lei de Moisés, também foi uma forma de graça, um favor imerecido de Deus para com o povo de Israel. Contudo, o estudo a classifica como uma graça transitória e, nas palavras dele, imperfeita. Imperfeita em que sentido? No sentido de que era um sistema que apontava para a necessidade de salvação, mas não conseguia provê-la na sua totalidade. Com a vinda de Jesus, uma nova aliança estabelecida, descrita como perfeita e completa. Portanto, a expressão graça por graça significaria nessa leitura uma nova e superior graça, a de Cristo, que é dada em troca da graça antiga, a da lei, tornando-a obsoleta. Uma atualização de sistema, por assim dizer. Uma atualização que substitui o sistema operacional anterior. Isso nos joga direto no versículo 17, que parece ser o coração desse argumento. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A oposição aqui não poderia ser mais explícita. De um lado, lei e Moisés. Do outro, graça, verdade e Jesus. Sim, e a análise mergulha fundo no que o termo lei significa aqui. O estudo reconhece que, popularmente, o povo judeu da época usava a lei para se referir a todo o Antigo Testamento. No entanto, para entender a teologia do versículo, o estudo propõe uma distinção técnica fundamental. Que seria? A distinção entre o Decálogo, os 10 mandamentos, que o estudo afirma terem sido entregues diretamente por Deus no Sinai, e o restante, as 613 leis mosaicas, que teriam sido legisladas por Moisés com base no Decálogo. O argumento do documento é que a crítica do versículo 17 não é aos 10 mandamentos, que seriam a base moral eterna, mas especificamente a essas 613 leis, que eram um código civil, cerimonial e religioso para um povo específico num tempo específico. E segundo a análise, esse código continha imperfeições e era, por natureza, transitório. Mas para um judeu da época, essa distinção não seria um pouco artificial? Eles não viam tudo como a lei de Deus, sem essa separação tão clara? O estudo aborda se isso não seria uma reinterpretação posterior, feita com lentes cristãs? Essa é uma excelente observação.
O estudo não entra em detalhes sobre a recepção histórica dessa ideia, mas a apresenta como uma chave de leitura teológica, uma chave necessária para resolver o que o texto está propondo. A justificativa está na segunda parte do versículo. A afirmação de que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo é lida como uma declaração implícita de que a lei mosaica, portanto, não continha a plenitude da verdade divina. Ela era uma sombra, um mapa. Para sustentar isso, o estudo cita a famosa declaração de Jesus em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A lei mostrava o caminho, mas Cristo era o caminho. Ele não era só um mapa, mas o próprio território. O mapa imperfeito, segundo essa leitura. Isso nos leva ao último versículo da nossa análise, o 18, que é, talvez, o mais enigmático de todos. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. A primeira frase já acende um alerta vermelho. Deus nunca foi visto por alguém parece contradizer frontalmente várias passagens do Antigo Testamento. Penso logo em Êxodo 24, onde o texto diz com todas as letras que Moisés, Arão e os anciãos viram o Deus de Israel. Isso parece um nó que o estudo vai ter que desatar. E o estudo reconhece isso, chamando-a de uma declaração intrigante e até conflitante. A solução proposta é uma distinção filosófica profunda entre a essência de Deus e a sua manifestação. A análise argumenta que a afirmação "Deus nunca foi visto" se refere à essência pura, absoluta e incompreensível de Deus, que o estudo define como seu espírito, o Verbo. Essa essência seria, por natureza, invisível e inacessível a qualquer criatura, seja humana ou angelical. Ok. Então, o que Moisés e os outros viram no Monte Sinai se não foi a essência de Deus? Eles viram a manifestação, uma teofania, o que o estudo chama de seu corpo metafísico ou sua Shekinah, que nessa interpretação é identificado como o Pai. O Pai seria a manifestação visível da essência invisível. Para apoiar essa ideia de que a manifestação, o Pai, pode ser vista, o estudo cita as palavras de Jesus em Mateus, quando ele diz que os anjos das crianças sempre veem a face de meu Pai. Portanto, a face do Pai é visível, pelo menos para seres celestiais. Mas a essência do Espírito, o Verbo, permanece oculta. Nossa, então a solução do estudo para um aparente paradoxo bíblico é diferenciar o software de Deus, sua essência, do hardware, sua manifestação. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. E sobre a palavra unigênito. Ela costuma ser traduzida como único filho, mas o estudo parece ir além. Sim, ele vai à raiz grega da palavra, monogenes, e argumenta que a melhor tradução não é único gerado, mas único do seu tipo, único em sua classe. Algo exclusivo, sem precedentes. A análise aplica essa ideia de exclusividade ao corpo de Jesus, descrevendo como uma criação completamente nova e única no ventre de Maria, um segundo Adão formado sem influência humana. E o que aconteceu com esse corpo? A visão apresentada é que esse corpo, após a ressurreição, não é mais físico como o nosso, mas existe num estado metafísico, glorificado. É curioso pensar nisso. Um corpo que não é mais matéria como a gente conhece. Quase soa como algo saído da ficção científica, mas aqui está, no coração de uma análise teológica profunda. Mostra como a fé e a metafísica se tocam em lugares inesperados. E a frase final do versículo, "Este o fez conhecer", amarra tudo isso de forma brilhante. Exatamente. Ele é a conclusão de todo o argumento que começou lá no versículo 15. O corpo humano e único de Jesus foi a expressão visível, a interface, da imagem do Pai. Foi o meio pelo qual a essência divina, que é invisível e abstrata, se manifestou e se tornou compreensível, conhecida para a humanidade. Nessa visão, Jesus é a tradução de Deus para uma linguagem que podemos finalmente entender. Então, se a gente juntar todas as peças, a análise deste estudo nos leva por um caminho bem específico.
Começa com a ideia de que o verdadeiro batismo é uma transformação interna, não um rito externo. Depois, propõe que a graça de Cristo é uma substituição completa e não um acréscimo à graça da lei mosaica. E conclui com essa ideia complexa de que Deus, em sua essência, é invisível, mas se tornou conhecido através de sua manifestação, o Pai, e de forma definitiva, através do corpo único de Jesus. Se conectarmos todos esses pontos, o fio condutor que costura toda essa interpretação parece ser a ideia de manifestação. O estudo parece argumentar que toda a narrativa bíblica é a história de um ser essencialmente invisível e incompreensível que se revela progressivamente ao mundo. A lei mosaica foi uma manifestação parcial, em forma de regras. Os profetas foram outra, em forma de palavras. Mas tudo isso culmina na manifestação mais completa, direta e acessível possível, a pessoa de Jesus. Ele não apenas fala sobre Deus, ele é a manifestação de Deus em carne e osso. Uma perspectiva que coloca a encarnação, esse ato de se fazer visível, no centro absoluto de tudo. Isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação para reflexão que surge diretamente das ideias do estudo. E qual seria? Se a forma física, o corpo, foi apresentada aqui como meio definitivo para se conhecer o divino, como essa ideia de manifestação versus essência, aquilo que se vê versus aquilo que realmente é, pode se aplicar a outras formas de busca por conhecimento ou verdade no mundo hoje. Em nossas vidas, na ciência, em nossas relações, quanto do que percebemos é apenas a manifestação, a interface e quanto a essência. E talvez o ponto mais provocador. Será que às vezes não ficamos tão presos ao ritual, ao visível, ao corpo das coisas e esquecemos daquele mergulho interno que, segundo esse estudo, é o único que revela o significado real?